Vai? Boa noite. Então, hoje a nossa comunidade vai refletir sobre a liturgia do segundo domingo da Quaresma. E neste dia, a primeira leitura nos coloca aquele famoso texto do envio de Abraão. Capítulo 12 do livro do Gênesis, né? Interessante a gente pensar que exatamente até o capítulo 12 ainda não havia sido feita uma escolha explícita, né, de um povo ou de alguém da parte de Deus, e nem de uma terra, né? Não havia ainda uma promessa explícita, né? E a história, vale também a gente lembrar, se formos considerar historicamente, Abraão seria ali pelo ano 1800 antes da nossa era, não é? E esse texto é um texto provavelmente escrito depois de mais de 1000 anos de tradições só orais, em que um povo foi passando para o outro povo qual era a experiência religiosa que esse povo havia tido em função do histórico real, do que havia acontecido de fato, historicamente, na vida de cada um, né? Então veja, provavelmente um texto escrito ali na época do exílio da Babilônia, ou logo depois do exílio da Babilônia, né? Mas se referindo a Abrão. Vejam aí, Abrão ainda não está escrito Abraão, né? Abraão é quando Deus muda o nome de Abrão a partir da aliança que faz com ele, lá no capítulo 17, né? Abraão, etimologicamente a ideia é pai de grande nação, Ab-Amon em hebraico, né? Pai de uma multidão, né? Mas por enquanto não. Naqueles dias Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Interessante, um pouquinho antes, no capítulo 11, a partir ali do versículo 30, nós vemos que o pai de Abrão manda ele sair da terra dele. E ele sai de Ur, mas para em Harã, né? E por quê? Porque é necessário uma leitura teológica. Não é porque Abrão saiu por ordem do pai biológico, mas é porque Abrão saiu a chamado de Deus. Então é aquela leitura teológica que a gente faz do texto, né? Então é Deus quem diz a ele: sai da tua terra, da tua família. Oi, tudo bom? Imagina. E da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção, né? O nome de Abrão se torna uma bênção. É importante a gente lembrar. Vocês lembram lá no livro do Êxodo, né? Aquele famoso encontro de Deus com Moisés, quando Deus revela o seu nome a Moisés, lá no capítulo 3, né? E Moisés vê aquela experiência da sarça ardente. Vocês lembram disso, né? Aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Moisés fica espantado com aquele fenômeno, vai se aproximar para ver o que está acontecendo, e Deus fala com Moisés, né? Deus fala: eu vi o sofrimento do meu povo, né? Eu ouvi o que acontecia, né? E aí, quando Deus diz a Moisés: vai lá falar com o faraó, Moisés pergunta para Deus: mas eu vou dizer para o faraó quem que me mandou falar com ele? E Deus responde: eu sou aquele que é, né? Você vai dizer para o faraó: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é que te mandou ir falar com o povo, com o faraó, né?
Então, esse nome engrandecido, que está aqui no capítulo 12, a gente vê se repetir essa história, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ao longo de toda a Escritura. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mais uma vez aqui é importante a gente frisar, né? Quem está escrevendo o texto, obviamente, está escrevendo a partir da sua experiência religiosa, né? Inspirado por Deus, né? É o próprio Deus quem está falando, mas é uma experiência de fé do autor que está escrevendo, né? E o que ele vivia, né? O que se via naquela terra, né? Se via guerras, se via conquistas, se via mortes, né? E justifica a gente entender o que está escrito aí, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso não cabe muito bem na boca de um Deus de misericórdia, né? Mas assim é a experiência de fé de quem está escrevendo. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Quer dizer, a promessa da terra. Vai para a terra, e essa é a terra de Canaã. A gente sabe que, por mais que a leitura teológica, o texto de fé, nos diga que foi um dom de Deus, a terra é um dom de Deus. Se a gente pegar um pouquinho ali o livro de Josué, o primeiro livro depois do Pentateuco, né? A gente vai ver que essa terra foi conquistada com arco e flecha, com muitas guerras, né? Então, claro, é um dom, porque é a leitura teológica que o sujeito que está escrevendo, mais de 1000 anos depois da história, né? E hoje tudo indica, né? Parece que é quase comprovada a origem física, real, né? Histórica de Abraão, apesar da gente não encontrar referências fora da Escritura historicamente sobre Abraão, mas a tradição oral e estudos arqueológicos praticamente comprovam a existência desse sujeito importante e pai da nossa fé, né? Pai de um povo, pai da nossa fé. Então, aí o Salmo nos responde, né? Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Veja, sobre o nosso pai da fé veio a graça, veio o dom da terra, né? E o Salmo canta essa história, né? Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Tudo que ele faz merece fé. Então, como é que a gente na liturgia olha para esse texto, né? Qual é a fé, qual é a experiência religiosa que me permite dizer: eu acredito nesse mesmo Deus que o autor do texto do livro do Gênesis está me sugerindo, né? E que o Salmo está cantando, né? Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, né? E que confiam, esperando no seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria, para da morte libertar as suas vidas, né? Vocês lembram quando há um grupo provocando Jesus e dizendo: o sujeito, a mulher casou, o marido morreu e não teve filhos, depois ela casou de novo com o irmão e também não teve filhos, e depois assim com os 7 maridos, os 7 morreram e ela não teve filhos, né? Na ressurreição dos mortos, ela será esposa de quem? Porque afinal os 7 foram maridos dela, né? E Jesus responde com as Escrituras, né? O Deus que é o mesmo Pai de todos é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E aí o Salmo canta para a gente, né?
para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos, né? Então, o mesmo Deus que deu o dom, a graça da terra prometida, né? E a terra prometida, muitas vezes a gente tem uma reflexão que os rabinos fazem que é muito interessante. Mais do que um lugar físico, né? Mais do que aonde fica essa terra. Vejam que quando Deus diz a Abraão, vai para o lugar que eu vou te indicar, Ele não diz, fica a tantos quilômetros no mar, a costa do Mediterrâneo, fica a tantos quilômetros ao norte do Egito e ao sul da Síria e do Líbano. Não. Ele fala para onde eu vou te mostrar, né? Então parece que essa terra prometida é um pouco a terra que está sendo sugerida para nós, né? Que caminhada é essa? Para onde nós estamos indo? Que terra foi essa que foi prometida a Abraão? Aqui Abraão, né? Só depois do capítulo 17, lá, quando Deus faz a aliança de circuncisão com Abraão, é que o nome dele se muda para Abraão, né? Que é o pai de uma multidão. Aí a carta de São Paulo a Timóteo, né? Segunda carta, importante, segunda carta a Timóteo. São Paulo escreve primeira e segunda a Timóteo e escreve a Tito. Essas três cartas são as chamadas cartas pastorais, né? E a segunda carta, a primeira a Timóteo e a carta a Tito, parece que é um bloco mais junto. E a segunda carta, Paulo já está escrevendo na fase final da prisão dele, quando ele estava já avistando a libertação, mas ele ainda estava prisioneiro em Roma, né? E por isso ele escreve. Timóteo era um fiel escudeiro dele, né? Um discípulo, assim como Tito. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde a eternidade. Interessante isso aqui, desde a eternidade, né? Aquilo que foi dado a Jesus desde a eternidade, antes de todos os tempos, né? Se a gente pegar o prólogo de São João, nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? No princípio. E se a gente pegar lá os primeiros versículos do livro do Gênesis, é a mesma coisa. No princípio criou Deus o céu e a terra. E então, se a gente pegar lá o capítulo 24 do livro do Eclesiástico, também a gente vai ver um discurso muito interessante sobre a sabedoria, que depois é associada a Jesus como a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, né? E os rabinos também faziam essa reflexão sobre a Torá, a pré-existência da Torá, né? Torá como lei, como Pentateuco, como a história da Escritura, a história e a cultura de um povo, né? Então, havia uma pré-existência da sabedoria, havia uma pré-existência da palavra antes de todos os tempos. E São Paulo diz, né? Desígnio da sua graça que nos foi dado em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Vejam, São Paulo está escrevendo também à luz do Cristo morto e ressuscitado, né? À luz da experiência que ele teve com Jesus morto e ressuscitado. Essa graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Evangelho, né? A boa nova, a boa notícia. Essa é a grande boa notícia. Em Jesus, Deus se apresenta com um projeto definitivo de aliança, né? Mas esse projeto já estava previsto desde antes
da criação, né? Isso, a nossa fé no Cristo morto e ressuscitado, a liturgia está nos convidando a refletir, a entender. E aí esse texto do Evangelho maravilhoso, né? Mateus 17, de 1 a 9, que é o grande texto da transfiguração. Nós encontramos esse texto também no Evangelho de Marcos, também no capítulo 9, e de Lucas também no capítulo 9. Então os três sinóticos apresentam para a gente o texto da transfiguração. Mas vejam só, né? Por que a liturgia, por que a igreja coloca esse texto junto com aquela promessa de aliança, aquela promessa de terra, aquela promessa de descendência, aquela promessa de povo, aquela eleição de povo, né? Que são na realidade os fios de ouro do Pentateuco, né? Dos primeiros 5 livros da Escritura, da Torá. Naquele tempo, interessante que aqui, por força da gente começar no meio do texto, o Evangelho coloca naquele tempo, né? A liturgia coloca naquele tempo. A gente não vê isso aqui na Escritura, a gente não vê isso aqui no Evangelho, naquele tempo. Na realidade, a gente vai ver 6 dias depois. E isso é muito importante, porque depois do 6º dia, que dia vem? Depois do 6º é o 7º dia. E o 7º dia é o dia sagrado para o judeu. O 7º dia é o dia que Deus dedica como o grande Shabat, né? O dia da criação, o descanso, o repouso de Deus. E se a gente pegar lá no capítulo 24 do livro do Êxodo, a gente vai ver que é exatamente um conceito que é a base desse texto que o autor cristão escreve. Vejam só, 6 dias depois, se a gente tirar e colocar aqui no lugar naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Se a gente for lá no capítulo 24 do livro do Êxodo, nós vamos ver que Moisés pega consigo Arão, que era irmão de Moisés, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram irmãos, eram filhos de Arão. E Jesus pega consigo Pedro, Tiago e João, que eram irmãos. Moisés sobe 6 dias depois ao monte com 3. Jesus sobe 6 dias depois, em vez de naquele tempo, com 3, aonde? E os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Quando a gente vê alta montanha na Escritura, e essa montanha não tem nome, imediatamente nós temos que nos lembrar do Monte Sinai. E o Monte Sinai é o Monte da Aliança, onde Deus apresentou a Moisés a aliança, os 10 mandamentos, né? Então, a grande revelação de Deus lá no Sinai para Moisés, o autor do texto da Transfiguração está dizendo que Jesus, 6 dias depois, portanto no sábado, né, pega consigo Pedro, Tiago e sobe também a uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Se a gente pegar lá no capítulo 34, 10 capítulos depois de quando ele sobe, né, aí sim, quando ele já desce, depois de Moisés ter visto a Deus, ter se encontrado com Deus, o texto do Êxodo no capítulo 34 diz que o rosto de Moisés era um rosto translúcido, era um rosto tão claro, e Moisés foi conversar com o povo e dizer o que havia acontecido, e ele não tinha reparado
que o rosto dele estava muito branco. Por quê? Porque ele tinha se encontrado com o próprio Deus, né? Tanto é que o texto diz que depois que ele conversa com o povo, ele cobre o rosto com um véu, né? Mas, e o que acontece com o rosto de Jesus? O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Olha só, né? Então, não tem como a gente ler esse texto e não associar a uma revelação maravilhosa que aconteceu lá atrás, que começou a acontecer, mas que centenas de anos depois ainda não havia sido muito bem compreendida, né? Mas que se repete no Cristo morto e ressuscitado. Vejam que a gente vai ter isso claro no finzinho do texto, né? Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Moisés, o símbolo da Torá, o símbolo da lei, o símbolo da cultura judaica, né? E Elias, o símbolo do profetismo. Os dois estavam conversando com Jesus. É interessante que no capítulo 9 lá do texto de Lucas, que é o mesmo texto da Transfiguração, diz que os dois conversavam com Jesus sobre o seu êxodo, sobre a sua passagem, sobre a sua libertação, não é? Aqui em Mateus não se diz isso, mas diz que conversavam com Jesus. Então Pedro, muito importante, né? Pedro, símbolo da nossa fé, da fé da igreja, né? Símbolo da comunidade, tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vejam que tenda também nos remete à lembrança das tendas que eram armadas no deserto, né? Onde o povo caminhou durante toda a experiência do deserto, e a grande tenda aonde ficava o Santo dos Santos, né? O Santo dos Santos era a arca da aliança. Vocês lembram que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca da aliança que caminhava com o povo na experiência do deserto? As tábuas da lei, né? Então é sempre uma lembrança. Quando a gente olha para esse texto e vê essas imagens, nós temos que sempre associar, né, a confirmação daquela aliança. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Olha aí, nuvem luminosa. Lembra o que de novo? A nuvem luminosa. Na experiência do deserto, vocês lembram? Durante o dia vinha uma nuvem para proteger o povo no deserto, e à noite havia aquela coluna de fogo, né? Então, está aqui, quando essa nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Olha a grande revelação aí de novo. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Legal, essa tradução aqui é perfeita, escutai-o. Escutar é mais do que ouvir, né? Às vezes a gente ouve, mas não escuta. Escutar é compreender, né? Compreender. Esse é meu filho amado. A nossa comunidade, a liturgia está nos propondo ter um grande encontro nesse final de semana. A liturgia está nos propondo subir ao monte. A liturgia está nos propondo abrir o coração para escutar, né? Logo depois da homilia, o Padre Gabriel chega para a gente e fala, na abertura da oração eucarística: O Senhor esteja convosco. O que a gente responde? O que ele fala? Corações ao alto, né? E a gente diz: o nosso coração está em Deus, né? Então a gente só vai compreender aquele mistério da Eucaristia que acabou de ser revelado na palavra, que acabou de ser proclamada,
e explicada na homilia e trazida para o nosso dia a dia na homilia, se a gente abrir o coração, né? Isso é escutar a palavra de Deus, né? Escutar a palavra de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados. Eles acabaram de ouvir: esse é meu filho amado, ouviu? Se a gente pegar lá no capítulo 4 ainda do livro do Êxodo, né? Moisés diz para Deus: o que eu falo? E Deus diz: você vai dizer para o faraó: Israel é meu filho primogênito. Filho primogênito. No capítulo 22 do livro do Êxodo, quando Deus faz aquela passagem maravilhosa da experiência da entrega do filho de Abraão, filho único que ele tinha, o texto diz assim: Abraão, pega teu filho, teu único, aquele que amas, o único filho que ama, o filho da promessa, não é? Coisa linda. No capítulo 42 de Isaías, que é o primeiro canto do servo, e a gente vai cantar muito o canto do servo agora no Tríduo Pascal, durante a Páscoa, Deus diz assim: esse é meu eleito, Israel, meu filho, meu eleito, né? E a liturgia, a fé cristã associa o Cristo, o servo sofredor, a Jesus Cristo, não é? Então, este é meu filho eleito. Olha a voz, olha a revelação que esse texto da transfiguração está dizendo para nós. Essa é a grande revelação, essa é a grande aliança, né? Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Vocês lembram no livro do Apocalipse, né, no capítulo 1, logo no comecinho, quando São João diz a trombada também que ele leva, né, a revelação que ele leva, quando ele ouve, e depois que ele ouve aquela voz, que ele tem aquela revelação, nesse mesmo capítulo 1, diz que ele caiu com o rosto por terra, e Jesus, a voz, né, o toca, né, com o braço direito, e Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Muitas vezes a gente, diante da nossa experiência de fé, a nossa experiência religiosa, a gente treme, né? Às vezes é duro acreditar, né? Ou é difícil acreditar quando a gente vê qual é o tamanho do compromisso que a gente precisa ter a partir da nossa fé, né? Qual é a consequência de acreditar no Cristo morto e ressuscitado? Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Aqui há algumas interpretações que são até delicadas e a gente tem que tomar cuidado. A gente já ouviu isso durante muito tempo na nossa catequese e é um grande equívoco, né? Saíram Moisés e Elias, ficou somente Jesus, né? Isso inclusive levou uma reflexão lá no capítulo 2 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz, faz uma reflexão sobre esse texto, né? Como se Moisés e Elias, o Antigo Testamento, como está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, o Antigo Testamento, né? E daí também surgiu esse equívoco de interpretação. Jesus sozinho não se sustenta. Jesus precisa ser entendido a partir de Moisés, a partir da lei, a partir da Escritura e a partir de Elias, que é o símbolo do profetismo. Jesus é o cumprimento da Escritura. A gente vai entender Jesus se a gente tiver como base Moisés e Elias, a lei e os profetas, né? Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Para nós, para a nossa comunidade,
né? Jesus já ressuscitou dos mortos. Quando o texto, nesse momento, quando o texto sugere que este fato aconteceu, e talvez este fato seja um fato teológico, né? Para nos provar que Jesus é compreendido a partir do momento que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A nossa fé no Cristo morto e ressuscitado é capaz de nos explicar a transfiguração, é capaz de nos explicar a promessa que foi feita na primeira aliança a Abraão. É essa a sugestão que os textos nos trazem para a nossa reflexão. Vamos fazer essa reflexão?